Abril de 1945. O fim da Segunda Guerra Mundial na Europa era marcado por fogo e sangue. Na linha Oder-Neisse, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva devastadora. Mais de 2 milhões de soldados soviéticos avançaram com milhares de tanques e artilharia, determinados a destruir as últimas defesas alemãs de Berlim. O avanço do Exército Vermelho foi devastador. Com as tropas soviéticas vencendo nas colinas de Seelow, o caminho para Berlim ficou aberto. Em poucos dias, as forças soviéticas tomaram os arredores da cidade, erguendo suas bandeiras e prometendo vitória. Dentro de Berlim reinava o caos. Soldados alemães e civis se preparavam para o inevitável. A outrora poderosa Wehrmacht, fragmentada e cercada, tentava organizar uma defesa. As ruas viraram fortalezas e famílias foram forçadas a dividir as ruínas com tropas endurecidas, preparando-se para o fim. Da linha Oder-Neisse às ruas incendiadas de Berlim, esta é a história dos dias finais da Segunda Guerra Mundial na Europa. Uma história do poder implacável dos soviéticos e da luta angustiante dos soldados alemães tentando adiar o inevitável. Em 20 de abril de 1945, Adolf Hitler, chanceler do Reich e Führer da Alemanha, saiu de seu bunker subterrâneo no centro de Berlim. O Terceiro Reich estava em seus últimos momentos, e a presença de Hitler em Berlim só prolongava a agonia. Ele acreditava que isso inspiraria soldados e civis a seguir lutando. A Alemanha estava em seus últimos suspiros, mas Hitler se recusava a aceitar a realidade, agarrando-se teimosamente à ideia de que a vitória ainda poderia ser alcançada contra todas as probabilidades. Em raros momentos de lucidez, ele admitia que a guerra estava perdida e declarou a seus assessores mais próximos: "Não vou deixar Berlim, vou defender a cidade até o fim. Ou venço a Batalha de Berlim, ou morro em Berlim. Essa é minha decisão final." Ele também gritava, furioso por ter sido traído por todos ao redor. Em seu 56º aniversário, em 20 de abril, uma aparição pública poderia fortalecer o moral para a próxima luta. Exércitos soviéticos, mais de 2 milhões de soldados, estavam neste momento em processo de cercar a sitiada capital alemã, e em 1 ou 2 dias, Berlim estaria completamente isolada. Com a artilharia se aproximando, meninos uniformizados se reuniram no jardim da chancelaria do Reich, onde Adolf Hitler poderia saudá-los e lhes entregar pessoalmente cruzes de ferro por bravura em combate. A maioria deles eram adolescentes, membros da juventude hitlerista ou da Jungvolk, um ramo juvenil alemão composto por crianças de 10 a 14 anos. Câmeras de cinejornais alemãs da unidade Walkenschau Volksfilm estavam presentes para registrar a cerimônia, embora tão poucos cinemas ainda estivessem abertos que o público seria inevitavelmente pequeno. Hitler se aproximou devagar da fila de garotos com um sorriso cansado. Para quem só o conhecia por cinejornais, selos ou fotos de propaganda, sua aparência deve ter sido chocante. Aos 56 anos, ele aparentava ter 30 anos a mais, com o rosto inchado e acinzentado e o bigode já com fios brancos. Ele usava boné militar e sobretudo do exército, com a gola levantada. O debilitado Führer estava curvado e sua mão esquerda tremia incontrolavelmente, um sintoma do avanço do mal de Parkinson. Hitler falou com cada garoto, mas sua mão trêmula o impediu de prender as medalhas nos uniformes. Esse trabalho foi realizado pelo líder da juventude hitlerista, Arthur Axmann, que permaneceu ao lado de Hitler. Hitler então se aproximou do soldado mais jovem, um menino de 12 anos, chamado Alfred Czech. Czech resgatou soldados alemães feridos sob intenso fogo russo perto de sua casa em Goldenau, Silésia, hoje Polônia. Hitler sorriu e comentou: "Você é o mais jovem de todos", dando um tapinha na bochecha do garoto. "Você sentiu medo ao resgatar os soldados?" Czech, impressionado com a honra e com a presença de Hitler, apenas murmurou: "Não, meu Führer." Hitler então perguntou aos meninos se preferiam ir para casa ou para a frente de batalha. Para a frente de batalha, meu Führer, eles gritavam obedientes. Mesmo com o Reich ruindo, Hitler mantinha influência sobre muitos alemães. O jovem Czech sobreviveu, mas quase todos os outros rapazes morreram em batalhas contra os russos. O desperdício de vidas jovens foi uma das grandes tragédias dos últimos dias da guerra. Hitler disse aos meninos: "Apesar da gravidade destes tempos, sigo convencido de que venceremos esta batalha de Berlim, especialmente para a juventude da Alemanha e para vocês." A retórica fantasiosa de Hitler não seria suficiente para deter os aliados, principalmente os russos que avançavam.
A tomada de Berlim, na verdade, foi disputada entre as potências aliadas. Em março de 1945, os britânicos e americanos avançavam rapidamente pelo oeste. Em 1º de abril, o 9º e o 6º Exércitos dos Estados Unidos haviam completado o cerco do Ruhr, capturando, ao final, 325 mil soldados alemães. Mais ao sul, o famoso 3º Exército do general George S. Patton Jr. avançava, numa ofensiva que o levaria até a Tchecoslováquia e a menos de 50 quilômetros de Praga. Após eliminar a Bolsão do Ruhr, o 9º Exército dos Estados Unidos chegou ao rio Elba em 11 de abril. Antes, foi decidido que o Elba seria a futura linha de demarcação entre os aliados ocidentais e os soviéticos. Mesmo assim, os americanos não deixaram a política atrapalhar o avanço inicial. Em Magdeburgo, a 2ª Divisão Blindada dos Estados Unidos estabeleceu uma cabeça de ponte além do Elba, e a 83ª Divisão de Infantaria criou outra em Barbie. As tripulações de tanques americanas tinham certeza de que o 9º Exército avançaria até Berlim, independentemente do que o presidente Franklin D. Roosevelt, o primeiro-ministro Winston Churchill ou qualquer outra pessoa tivesse concordado. A cabeça de ponte além do Elba foi ampliada até que os americanos chegaram a Tangmunde, a apenas 80 quilômetros da capital alemã. O general William H. Simpson, do 9º Exército, pediu ao general Omar Bradley permissão para avançar até Berlim. O pedido foi encaminhado ao general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças expedicionárias aliadas na Europa. No papel, parecia viável. Apenas o 12º Exército do general Walter Wenck bloqueava o caminho para Berlim. Wenck, conhecido como General Menino por ser o general mais jovem da Wehrmacht, era competente e geralmente estimado por seus homens. Seu comando, formação relativamente nova, era uma típica mistura do exército alemão no fim da guerra. Wenck tinha jovens cadetes, soldados de 16 e 17 anos e unidades do RAD, Arbeiterdienst, Reichsarbeiterdienst, ou o Serviço Estadual de Trabalho. Os homens do Arbeiterdienst exerciam funções para o exército alemão parecidas com as dos civis da Marinha dos Estados Unidos para os fuzileiros navais e os soldados no Pacífico, construindo estradas, fortificações e fazendo obras gerais. Nessa crise, eles tiveram que trocar suas pás por rifles. Ainda mais revelador era que Wenck não tinha tanques nem cobertura aérea. Ele disse: "Se os americanos atacarem, romperão nossas posições facilmente. O que os impede? Não há nada entre aqui e Berlim." Mas no final, não foi a resistência alemã que parou o avanço americano, e sim ordens do próprio Eisenhower. O general Eisenhower hesitava em arriscar vidas americanas por prestígio ou política e temia que os alemães fizessem uma última resistência no sul da Alemanha. Parecia melhor eliminar a resistência restante o mais rápido possível e acabar com a guerra. Apesar da decisão de Eisenhower, nem todos concordaram. Winston Churchill defendia que os aliados ocidentais tomassem Berlim antes dos russos. No início da guerra, Churchill acolheu os russos com cautela, seguindo o ditado: "O inimigo do meu inimigo é meu amigo." O avanço veloz do Exército Vermelho para a Europa Oriental alarmou a todos. Churchill temia, com razão, que os russos implantassem regimes comunistas fantoches nos países libertados dos alemães. O primeiro-ministro achava que os anglo-americanos deviam avançar o máximo para o leste. Linhas de demarcação, como o rio Elba, sempre podiam ser resolvidas e renegociadas, se preciso. Churchill expôs suas preocupações em carta a Roosevelt. "Se os russos tomarem Berlim", explicou Churchill, "não ficará a impressão, de forma indevida, de que eles foram o principal responsável pela vitória comum. E isso pode levá-los a um estado de espírito que trará grandes dificuldades no futuro." Eisenhower enviou uma mensagem pessoal ao ditador comunista Iosif Stalin, informando sobre o foco americano no sul da Alemanha e perguntando os planos russos. Dissimulado como sempre, Stalin mentiu sobre a próxima ofensiva soviética. Ele concordou que Berlim havia perdido sua antiga importância estratégica. Portanto, o principal objetivo russo seria Dresden. Forças secundárias poderiam avançar sobre Berlim, mas a ofensiva provavelmente só começaria em maio. As afirmações de Stalin eram, na verdade, um monte de mentiras. Furtivo, dissimulado e paranoico, sempre desconfiava dos motivos alheios. O líder soviético presumia que os aliados ocidentais eram tão traiçoeiros quanto ele. Stalin acreditava que a mensagem de Eisenhower era uma artimanha e que, apesar das garantias, os aliados correriam para Berlim. Stalin também queria conquistar Berlim antes dos aliados por outros motivos. Mesmo sendo um dos maiores segredos da Segunda Guerra Mundial, a rede de espiões de Stalin descobriu informações sobre o Projeto Manhattan, plano dos Estados Unidos para criar a bomba atômica. Em 1938, cientistas alemães do Instituto Kaiser Wilhelm, em Berlim, experimentaram a fissão nuclear.
Stalin queria obter equipamentos, dados científicos e até 1 ou 2 cientistas alemães para ajudar a União Soviética na busca por um dispositivo nuclear. Era uma oportunidade imperdível, pois Stalin sabia que o Instituto Kaiser Wilhelm ficaria na futura zona americana. No dia 1º de abril, ele convocou 2 de seus principais generais, o Marechal Georgy Zhukov, da Primeira Frente Bielorrussa, às vezes chamada de Frente Russa Branca, e o Marechal Ivan Konev, da Primeira Frente Ucraniana, para uma conferência. Originalmente, Stalin havia prometido que Zhukov teria a honra de capturar a capital alemã. O ditador russo ia manter suas opções em aberto. Quem vai tomar Berlim? Nós ou os aliados? Ele perguntou aos marechais. Stalin mandou que cada marechal fizesse seu plano de ataque e apresentasse em 48 horas. Com os planos prontos, os marechais buscaram a aprovação do líder soviético. Em geral, Zhukov lançaria um ataque sobre o rio Oder e tomaria Berlim, enquanto Konev cercaria o grupo de exércitos Vístula, protegeria o flanco sul de Zhukov e, ao mesmo tempo, avançaria até o rio Elba. Um terceiro grupo de exércitos, a Segunda Frente Bielorrussa, sob o comando do Marechal Konstantin Rokossovski, deveria proteger o flanco norte de Zhukov, enfrentando as forças alemãs ao longo do baixo rio Oder. Stalin adorava fomentar rivalidades entre seus generais, o que lhe permitia exercer mais controle sobre eles. Stalin traçou uma linha de lápis no mapa e designou os movimentos de cada frente até 40 milhas da cidade. Ele também desenhou uma linha de demarcação no mapa, um limite que deveria dividir os 2 grupos de exércitos russos. Movendo a mão com firmeza, ele traçou a linha até o lápis chegar a Lublin, sudeste de Berlim. Parou, deixando grande parte do sul aberta e sem marcação. Nenhuma palavra foi dita, mas a mensagem era clara. Se Konev rompesse as linhas, teria permissão para capturar Berlim pelo sul. Zhukov também percebeu isso. Ele estava mais determinado do que nunca a ser o primeiro a entrar na capital do Terceiro Reich. Os planos seguiram adiante para a ofensiva, que estava marcada para as primeiras horas da manhã de 16 de abril. O Marechal Zhukov, realista teimoso, sabia que tomar Berlim seria mais difícil do que muitos imaginavam. Ele escreveu depois que as tropas precisavam atravessar uma defesa escalonada do rio Oder até a fortificada Berlim. Nunca antes, em nossa experiência de guerra, tivemos que capturar uma cidade tão grande e fortificada quanto Berlim. Sua área total era de quase 350 milhas quadradas. Apesar de difícil de conquistar, as defesas de Berlim não eram tão fortes quanto Zhukov pensava. A cidade foi oficialmente chamada de Fortaleza Berlim, Festung Berlin em fevereiro, mas o planejamento seguiu confuso e caótico nas semanas seguintes. A cidade havia sido dividida em setores de defesa, cada um com uma letra designada de AH. Além disso, 2 linhas de defesa concêntricas haviam sido estabelecidas. Uma seguia o contorno da cidade e a outra acompanhava a S-Bahn, linha ferroviária que também circundava a metrópole. A defesa interna, última barreira, protegia o distrito administrativo, onde ficavam prédios do governo como a chancelaria do Reich. A defesa interna se concentrava na ilha entre o rio Spree e o canal Landwehr. Berlim era protegida por 3 grandes torres de flak, destacando-se a torre de flak do zoológico, no Tiergarten, nomeada por ficar perto do famoso zoológico de Berlim. A torre de flak do zoológico era formada por 2 estruturas de ferro concreto, a torre principal G e a torre L. A principal tinha a altura equivalente a um prédio de 13 andares e paredes de 8 metros de espessura. A torre principal G lembrava um torreão de castelo, pois cumpria funções semelhantes à sua versão medieval, que era a parte mais forte e segura do castelo. A torre principal também foi projetada para abrigar 15.000 pessoas em ataques aéreos. Também havia um hospital totalmente funcional dentro de suas paredes de concreto. Com o aumento dos bombardeios aliados, milhares de civis se refugiaram na torre flak do zoológico até que a situação ficou insuportável. A situação piorou com a chegada dos russos. Até 30.000 berlinenses apavorados se apertaram em locais feitos para metade desse número. A Torre Flak do zoológico também protegeu tesouros arqueológicos, como o busto de 3.300 anos da rainha Nefertiti, que estava no Museu Egípcio em Charlottenburg, e o altar grego desmontado de Zeus de Pérgamo, removido do Museu de Pérgamo de Berlim. Os berlinenses eram um povo resistente, determinados a viver da forma mais normal possível. Eles pegavam bondes para ir ao trabalho, ignorando estoicamente as crateras de bombas nas ruas e os esqueletos de prédios destruídos e cheios de escombros que surgiam por todos os lados. A comida era racionada, e dezenas de mulheres faziam fila até mesmo para os itens mais básicos. Os bombardeios já eram ruins o suficiente e abalavam os nervos de qualquer um, mas era a aproximação dos russos que mais se temia.
Berlim recebia relatos frequentes de atrocidades russas, como saques, estupros e assassinatos de civis quase diariamente. Não se explicava o motivo do comportamento russo. Os soviéticos buscavam vingança. Soldados alemães, mesmo cientes da derrota, seguiam lutando dentro e fora da cidade. Soldados alemães na frente oriental tinham dois destinos: morte ou captura. Capturados, provavelmente cairiam nas mãos de Stalin. Faminto, espancado e forçado a trabalhar até a morte em um campo de trabalho na Sibéria. Um soldado alemão relatou como muitos na Wehrmacht se sentiam então. Já não lutávamos mais por Hitler, nem pelo nacionalsocialismo, nem pelo Terceiro Reich, nem mesmo por nossas noivas ou mães ou famílias presas em cidades devastadas pelos bombardeios. Lutávamos por puro medo. Lutávamos por nós mesmos para não morrer em buracos cheios de lama e neve. Lutávamos como ratos. O Führer nomeou o general Helmut Heimann para comandar a defesa da cidade. Durante a guerra, Berlim não tinha guarnição, apenas o Batalhão de Guarda de Berlim e tropas que reprimiram a tentativa de golpe de 20 de julho de 1944 contra Hitler. Mas, para tropas regulares, Heimann só tinha algumas unidades do exército alemão e da Waffen-SS severamente dizimadas, cerca de 45 mil homens ao todo. Ironicamente, alguns desses homens nem eram alemães, mas vinham de toda a Europa. Por exemplo, a SS Nordland era formada principalmente por dinamarqueses e noruegueses, além de franceses, húngaros, romenos e alguns suíços. Eles foram alguns dos melhores combatentes de Berlim e lutaram com coragem desesperada, independentemente da origem. Mesmo sobrevivendo à batalha, seriam presos ou executados em seus países. Muros, casas e prédios estavam desabando ao nosso redor. A fumaça dos incêndios e a poeira da destruição às vezes tornavam completamente impossível respirar. Nós não fazíamos ideia de onde estávamos. Não distinguíamos noite e dia. Durante as pausas nos combates, ouvíamos mulheres gritando de terror. Foi horrível. Parecia que o céu desabava sobre nós. Não havia nada, apenas um abismo de desespero. Saltamos para o nada, cercados pelo vazio, esmagados pelo peso do desespero. Por fim, a vida não tinha sentido. Deixamos de nos preocupar com nossa sobrevivência. A morte não importava para nós, nem um pouco. A luta era nossa única motivação. Vivíamos para lutar e lutávamos para continuar lutando. As tropas regulares eram reforçadas, se é que podemos chamar assim, pelo Volkssturm, juventude hitlerista e uma mistura estranha de policiais da cidade e qualquer outra pessoa que pudessem reunir. Os 40 mil Volkssturm eram um grupo diverso de homens, muitos já idosos. Alguns tinham sido soldados, e alguns eram veteranos da Primeira Guerra Mundial. Jovens da juventude hitlerista, muitos com cerca de 14 anos, também foram forçados a servir. O corpo administrativo central da cidade, a Cidadela, era um comando à parte. O SS Brigade Berghauptführer Wilhelm Mohnke, nomeado por Hitler, assumiu o comando da área. Mohnke comandava cerca de 2.000 homens, cujo núcleo era o Batalhão de Guarda Leibstandarte Adolf Hitler, com 800 homens, a unidade de guarda pessoal do Führer. Em 20 de abril, após a premiação dos meninos, Hitler realizou uma reunião de situação em seu bunker subterrâneo. O bunker era um complexo de 2 andares de concreto reforçado, a 15 metros abaixo do solo. O andar de cima abrigava a cozinha, alojamentos da equipe e os quartos da família Goebbels. A parte inferior era o centro do Führerbunker, com 18 cômodos, incluindo quarto, sala e escritório de Hitler. Eva Braun, a amante secreta de Hitler, ocupava aposentos bem ao lado dos do Führer. Incluíam-se uma sala de cirurgia, os aposentos do médico de Hitler e uma sala de guarda. Talvez o cômodo mais importante fosse a central telefônica, pois era a conexão do bunker com o mundo exterior. A conferência do aniversário de Hitler, em 20 de abril, foi a última reunião da liderança nazista em um só local. O destaque era Hermann Göring, Reichsmarschall e chefe da quase extinta Luftwaffe. Entre os presentes estavam o chefe da SS Heinrich Himmler, o ministro das Relações Exteriores Joachim von Ribbentrop, o almirante Karl Dönitz e o arquiteto e ministro de Armamentos Albert Speer. Quando o grupo discutiu os relatórios mais recentes da situação, ficou claro que a Alemanha estava completamente e irrevogavelmente derrotada. Mas Hitler ainda se recusava a aceitar a realidade, ordenando que exércitos e divisões inexistentes viessem em auxílio da capital, gritando e berrando que estava cercado por derrotistas. Delirante como sempre,
Hitler afirmou estar certo de que os russos teriam sua pior derrota em Berlim devido a um milagre de última hora, como a súbita chegada em massa das armas milagrosas ultra-secretas de Speer. Aparentando mais idade do que tinha, devastado pelo excesso de trabalho, estresse e pela doença de Parkinson, ele claramente não estava pensando com clareza. O mal de Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva do sistema nervoso, podendo afetar células cerebrais. Um sintoma é certa inflexibilidade mental. A saúde de Hitler também foi afetada pelas injeções dadas por seu médico, Dr. Theodor Morell. Quase todos do círculo do Führer, incluindo Eva Braun, viam Morell como um charlatão, mas Hitler dependia dele. Morell bombardeava Hitler com um coquetel de 28 drogas diferentes, administradas oralmente em forma de comprimidos ou por injeção com uma agulha hipodérmica. A maioria dos visitantes de Hitler arranjava desculpas para sair da cidade. Göring, por exemplo, alegou ir organizar a defesa do sul da Alemanha. Tudo não passava de uma artimanha transparente, e Hitler não estava tão fora de si a ponto de não perceber o que estava acontecendo. O simbolismo era exato. Todos estavam abandonando um navio afundando. O grupo de exércitos Vístula, comandado pelo coronel-general Gotthard Heinrich, era a principal defesa de Berlim contra o ataque russo. Heinrich era experiente contra os russos e especialista em guerra defensiva, mas sabia que a tarefa era impossível, ainda mais após o fosso do rio Oder ser rompido e os russos estabelecerem uma cabeça de ponte na margem oeste em Kustrin. Em meados de abril, o grupo de exércitos Vístula tinha cerca de 320 mil soldados, enquanto as forças de Zhukov, Konev e Rokossovski somavam mais de 2 milhões. O grupo de exércitos Vístula tinha duas grandes formações. A primeira era o 9º Exército Alemão do general Theodor Buss, que ocupava a área do canal de Finau até Gruben, incluindo as colinas de Silo. Bussa tinha apenas 587 tanques, dos quais 55 estavam em reparo e outros 20 em trânsito. A outra grande formação do grupo de exércitos Vístula era o 3º Exército Panzer do aristocrático general Hasso Freiherr, barão von Manteuffel, no rio Oder, ao norte do 9º Exército, estendendo-se até Stettin. Manteuffel, de cerca de 1,5 metros, era um pequeno dínamo. Serviu com distinção na Primeira Guerra Mundial e tinha sólida reputação como general de blindados. O Marechal Zhukov iniciou sua ofensiva para capturar Berlim exatamente às 4 horas da manhã do dia 16 de abril de 1945. O ataque foi precedido pelo maior bombardeio de artilharia já visto na frente oriental. Mais de 40 mil canhões, morteiros e lançadores, Katyusha dispararam ameaçadoramente uma chuva intensa de explosivos sobre as posições alemãs. Os foguetes Katyusha, chamados órgãos de Stalin, eram muito temidos pelos alemães. O bombardeio foi apocalíptico, com barulho ensurdecedor, vilarejos destruídos e florestas incendiadas. A destruição se agravou com várias investidas da Força Aérea Soviética. Parecia impossível que algo sobrevivesse ao ataque, mas Zhukov e as tropas da Primeira Frente Bielorrussa teriam uma surpresa. A maioria dos projéteis atingiu posições vazias. O general Bussa havia antecipado um grande ataque russo nas colinas de Silo, onde a rodovia Berlin-Küstrin Autobahn corta em direção à capital. Heinrich, sempre o mestre da guerra defensiva, sabia exatamente o que fazer. Ele deixou as posições avançadas alemãs ciente de que seriam destruídas na ação seguinte. Ele ordenou aos engenheiros que fortificassem o topo das elevações, com cerca de 45 metros que oferecem vista ampla e privilegia da área do rio Oder a leste. Mas o astuto general ainda não tinha terminado. A planície alagada do rio Oder já estava encharcada pelo derretimento da neve na primavera, mas engenheiros alemães a inundaram mais ao liberar água de um pântano próximo. A área diante das elevações transformou-se em um pântano, dificultando o avanço de tanques e veículos blindados inimigos. O furacão de aço e fogo terminou após meia hora. Era hora de lançar o ataque principal. O 8º Exército de Guardas do general-coronel Vassily Chuikov recebeu a honra de liderar o ataque. Foi uma longa e difícil jornada para o 8º Exército de Guardas, que lutou em Stalingrado. Agora, o prêmio, o covil da besta fascista, como disse um oficial, parecia ao alcance das mãos. As soldadas russas ligaram os holofotes, iluminando a área com uma luz artificial tão forte quanto 100 bilhões de velas. Os tanques T-34 em avanço também acenderam seus faróis. O objetivo, é claro, era cegar os defensores alemães, mas ironicamente muitos dos russos que avançavam também ficaram cegos. Uma fina camada de poeira e partículas de detritos levantadas pelo bombardeio anterior refletia a luz e dificultava que os russos enxergassem à frente. O ataque parou, pois os tanques acharam o terreno pantanoso macio demais para suas esteiras. Mais lentos, viraram alvos fáceis para a artilharia alemã, especialmente o temido 88, um dos melhores canhões antitanque da guerra.
Tanques eram destruídos, mas a infantaria russa seguia avançando. Os T-34 que escapavam dos 88 eram eliminados pelo Panzerfaust, o lança-foguetes alemão. O avanço russo estagnou, para constrangimento e desgosto de Zhukov. Restava apenas continuar, mesmo com mais baixas. Zhukov ficou mais incomodado ao notar que a primeira frente ucraniana de seu rival Konev avançava bem no sul. No dia 17, Stalin estava satisfeito em autorizar Konev a contornar e tomar Berlim pelo sul. Até a segunda frente bielorrussa de Rokossovski, que protegia o flanco norte de Zhukov e enfrentava o terceiro exército Panzer de von Manteuffel, avançava lenta, porém constantemente. Manteuffel, mesmo sobrecarregado, lutou até 25 de abril, quando os russos romperam as linhas. Os combates foram tão intensos que soldados russos chegaram ao quartel-general de Manteuffel, matando 4 membros de sua equipe e ferindo outros 4. O general atirou em um russo e matou outro com uma faca de trincheira. Pequeno, mas corajoso, von Manteuffel também arriscou a vida em voos de reconhecimento em um avião Storch. No fim, nada impediu o avanço de Rokossovski ao norte. Manteuffel e o restante do terceiro exército Panzer recuaram para Mecklenburg para evitar a destruição. Eles se renderam depois aos americanos. Enquanto isso, o avanço de Konev no sul foi tão rápido que ameaçou o comando do OKH em Zossen. O general Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Exército, foi ordenado a transferir o comando para uma base aérea da Luftwaffe perto de Potsdam. Foi no momento certo, pois logo após o Estado-Maior alemão sair, os russos chegaram com seus tanques. Os russos mal podiam acreditar no que viam. Havia 2 enormes complexos camuflados, Maybach I e Maybach II, com elaborados conjuntos de telefones e teleimpressores que podiam enviar e receber mensagens de comandos distantes da Wehrmacht. Este era o centro nervoso do exército alemão e, enquanto os russos eram guiados por um zelador, mensagens continuavam chegando. O telefone tocou e um soldado russo atendeu. Um general alemão perguntou: "O que está acontecendo aí?" Confuso, o russo respondeu: "Os russos estão aqui. Vá para o inferno." O 9º exército de Buss resistiu o quanto pôde, mas também teve que ceder. Uma parte dele recuou para Berlim, enquanto o restante foi cercado e isolado em um bolsão na floresta Spree. Alguns soldados conseguiram escapar e se render aos americanos. Após a resistência fora de Berlim ser derrotada, era questão de tempo até os russos tomarem a capital alemã. Os defensores das colinas do Silo resistiram por mais 2 dias, frustrando Zhukov. Os russos, irritados com a demora, atacaram repetidamente de forma suicida. Um oficial alemão relatou: "Eles avançam contra nós em ondas, ignorando as perdas. Disparamos metralhadoras a queima-roupa até ficarem incandescentes. Meus homens lutam até simplesmente ficarem sem munição, então eles são simplesmente aniquilados ou completamente dominados." Não havia nada de sutil nesse tipo de guerra. Os russos simplesmente sobrepujavam a defesa pela pura quantidade de soldados. As colinas do Silo foram finalmente tomadas em 19 de abril, mas não antes de os russos perderem cerca de 30.000 homens e mais de 700 tanques. Mas para Zhukov valeu a pena. Havia algumas unidades alemãs dispersas, mas o caminho para Berlim agora estava totalmente aberto. Em 20 de abril, Zhukov relatou que a artilharia de longo alcance do 79, o corpo de fuzileiros do terceiro exército de choque, abriu fogo contra Berlim. Os canhões estavam disparando no limite do alcance e apenas os subúrbios foram atingidos. No dia seguinte, o terceiro exército de choque, o segundo exército de tanques da guarda e o 47º exército, todos subordinados a Zhukov, chegaram aos arredores da cidade. O primeiro e o segundo exércitos da guarda receberam a tarefa histórica de entrar em Berlim primeiro e erguer a bandeira da vitória. 2 grandes movimentos de pinça, liderados por Zhukov e Konev, cercavam Berlim. Logo, as pinças se tornariam mandíbulas, esmagando a cidade entre elas. Hitler, ainda iludido, imaginava um contra-ataque que envolveria o SS Gruppenführer Felix Steiner e seu grupo operacional Steiner. Em teoria, Steiner e outras unidades atacariam as pinças do norte, mas isso não ocorreu, pois Steiner disse que não tinha homens ou equipamentos para o ataque. Em 25 de abril, Berlim estava totalmente cercada por Zhukov e Konev, e a armadilha fechada. Com a cidade isolada, toda a aparência de normalidade foi abandonada. O serviço postal parou, policiais remanescentes foram enviados às unidades militares, a comida ficou mais escassa e a destruição dos encanamentos agravou a falta de água. Vários milhões de berlinenses se amontoaram em porões ou torres antiaéreas, onde as condições passaram de ruins a pavorosas, esperando pelo fim. O saneamento tornou-se um problema quando havia pouca ou nenhuma água disponível. Quando os vasos sanitários pararam de funcionar, as pessoas amontoadas nos porões úmidos passaram a usar baldes.
O cheiro dos penicos improvisados era insuportável, mas sair era arriscar a vida. Sem água para lavar, todos usavam as mesmas roupas sujas e suadas por dias. Alguns, em desespero, cometeram suicídio, e no caos, os corpos nem sempre eram removidos rapidamente. Mesmo assim, as mulheres de Berlim mostraram uma força interior impressionante. Quando os projéteis russos atingiram a cidade, elas nas filas de comida se recusaram a se abrigar. A comida era vida, por isso valia o risco. Falam que um projétil atingiu uma fila de mulheres que aguardavam as rações. Aquelas que não foram mortas ou feridas imediatamente simplesmente limparam o sangue de seus cartões de racionamento e reorganizaram a fila destruída. O general criou um plano para Hitler escapar de Berlim antes que fosse tarde demais, mas o Führer recusou de imediato. Hitler, irritado, disse ao novo comandante que não queria vagar pela floresta. Queria liderar seus homens e morrer em Berlim. No entanto, o general foi orientado a manter a defesa com máximo vigor. Hitler ainda tinha uma esperança. Se o 12º Exército do general Wenck se desvinculassem da frente ocidental, talvez salvassem Berlim dos russos. Por um tempo, Wenck parecia mesmo capaz de fazer milagres. Suas tropas exaustas se desvincularam, deram meia volta e marcharam para Berlim. Os russos, surpreendidos por esse flanco, foram pegos desprevenidos e os homens de Wenck conseguiram algum avanço. O 12º Exército se aproximou da cidade, mas acabou detido em Potsdam. Ao perceber que não conseguiria romper, Wenck optou pela segunda melhor alternativa. Ele lutou muito para manter um corredor aberto para o oeste, para que refugiados civis e unidades alemãs dispersas pudessem se refugiar ou se render aos americanos. Por vários dias, Hitler sempre perguntava: onde está Wenck? Os combates seguiram intensos e logo os russos se aproximaram da cidadela ou distrito do governo. Um correspondente de guerra russo, o tenente-coronel Pavel Troyanovsky, escreveu: nossos canhões às vezes disparavam 1000 projéteis em uma pequena praça, um grupo de casas ou até mesmo um jardim minúsculo. Os pontos de tiro alemães eram silenciados e a infantaria avançava. No auge dos combates de rua, Berlim estava sem água, sem luz, sem campos de pouso, sem estações de rádio. A cidade deixou de se parecer com Berlim. Enquanto isso, o grupo de exércitos Vístula de Heinrich tornava-se irrelevante. O general, vendo a guerra perdida, implorou aos superiores que declarassem Berlim cidade aberta para permitir a fuga dos civis. A liderança nazista não aceitou, e em 28 de abril, após as forças soviéticas romperem em Prenzlau, Heinrich perdeu o comando. Em 29 de abril, o distrito governamental estava cercado pelas forças soviéticas, mas o 8º Exército da Guarda, no Tiergarten, e o 3º Exército de Choque foram contidos pelo fogo preciso da Torre zur Flak. Os artilheiros eram auxiliados pela juventude hitlerista, que ajudava sem estar oficialmente designada para isso. A torre de 13 andares oferecia vista panorâmica de Berlim, mas as equipes alemãs de artilharia antiaérea estavam ocupadas demais para admirar a paisagem. Talvez tenha sido melhor assim. Um coronel alemão, Wollmann, viu e ficou aterrorizado. Ali, espalhado diante dele, havia uma visão do inferno que teria testado até mesmo as habilidades de um Dante para descrever. O coronel recordou depois a visão panorâmica da cidade queimando e soltando fumaça, uma cena que abalava qualquer um profundamente. O distrito do governo incluía a chancelaria do Reich de Hitler, o prédio do Ministério do Interior, a Ópera Kroll e o símbolo mais importante de todos, o Reichstag, ou prédio do parlamento alemão. Muitas dessas estruturas foram erguidas ao redor da praça Königsplatz, com a Siegessäule, coluna da vitória de 67 metros como ponto central. Mesmo danificado, o Reichstag era impressionante e imponente, mas estava sem uso desde o incêndio misterioso de 1933. O Reichstag virou um último reduto, defendido por cerca de 5.000 combatentes teimosos. Os andares inferiores foram reforçados com trilhos de aço e concreto, e portas e janelas fechadas com tijolos, depois perfuradas para aberturas de tiro. Uma vala antitanque cheia de água estava diante do edifício, e todas as vias para o Reichstag e Königsplatz estavam minadas. Com o Reichstag protegido pela curva do sinuoso rio Spree, alguns canhões alemães de 88 mm na Königsplatz cobriam a ponte Moltke, uma das travessias sobre o Spree. Russos cruzaram a ponte Moltke e tomaram o Ministério do Interior após intensos combates. Os russos apelidaram o Ministério do Interior de Casa de Himmler, porque era lá que ficava a sede da Gestapo. Na manhã de 30 de abril, o Major-General Perevertkin do 79, o Corpo de Fuzileiros, foi ordenado a tomar o Reichstag de assalto. Foi uma grande honra destacar que o 79, o Corpo de Fuzileiros, integrava o 3º Exército de Choque, uma das unidades sob o comando do Marechal Zhukov, que superou Konev.
Os ataques dos 79º Corpo de Fuzileiros na manhã de 30 de abril ocorreram em duas fases, uma às 4h30 da manhã, e uma segunda às 11h30 foram repelidas pelo intenso fogo de armas leves alemãs. Após desencadear um bombardeio de artilharia sobre o prédio, os russos avançaram novamente. Desta vez eles invadiram o Reichstag. Mas a luta ainda não tinha acabado. Os defensores alemães usaram tudo o que tinham, granadas, pistolas, metralhadoras e Panzerfausts, dentro das salas e corredores destruídos. A luta foi sangrenta e impiedosa. As armas alemãs ficaram incandescentes e inúteis após disparos contínuos. Cada sala e centímetro de terreno foi ferozmente disputado. Os últimos defensores, cercados em um porão, resistiram até 2 de maio. Mas, para todos os efeitos, o Reichstag foi tomado em 30 de abril, soldados russos subiram ao telhado e hastearam a bandeira vermelha comunista da União Soviética. Depois, ao ser recriado para cinejornais, o hasteamento da bandeira virou imagem icônica da Segunda Guerra Mundial. Metade dos defensores do Reichstag morreu, o restante foi capturado. Nessa época, Adolf Hitler, temendo ser capturado pelos russos, já havia cometido suicídio na tarde de 30 de abril. Antes, mandou envenenar sua cadela Blonde. Depois, ele e Eva Braun, com quem se casou menos de 40 horas antes no bunker, fecharam a porta de seus aposentos. Os ajudantes ouviram um tiro, entraram e encontraram seu Führer morto com um tiro auto-infligido na cabeça. Sua esposa estava no sofá ao lado, após tomar cianeto. Os corpos foram levados para cima, até o pátio do bunker e incendiados. Antes de morrer, Hitler nomeou Joseph Goebbels, ministro da propaganda, como novo chanceler. Apesar de fanático nazista, até Goebbels sabia que continuar lutando era inútil. Ele enviou o general Krebs, que falava russo, ao general Chuikov do 8º Exército de Guardas em Schlürenberg Ring, perto do aeroporto de Tempelhof, para negociar o fim dos combates. A reunião foi em 1º de maio, às 4h da manhã. Krebs estava autorizado a negociar um cessar-fogo, trégua ou armistício, mas os russos não aceitaram nada disso. Era rendição incondicional ou nada. Krebs voltou de mãos vazias e depois se suicidou no bunker. Chuikov já não tinha paciência para a discussão. "Mandem mais obuses", ele ordenou. "Chega de conversa." Nesse momento, Goebbels já estava morto, após se suicidar enquanto sua esposa envenenava os filhos e tirava a própria vida, um dia após o suicídio de Hitler. O grande almirante Karl Dönitz, ausente de Berlim, foi nomeado presidente do Reich, chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas Alemãs. Coube ao general Weidling finalmente entregar o que restava dos defensores alemães. Ele foi levado ao quartel-general do general Trevikov às 6h da manhã do dia 2 de maio. Após a rendição ser assinada, Weidling ordenou que todas as unidades alemãs restantes parassem de resistir imediatamente. Por toda Berlim, defensores alemães atordoados emergiram dos escombros, com as mãos erguidas. Em 2 de maio de 1945, às 15h, a Batalha de Berlim terminou oficialmente, mas alguns focos de resistência ainda persistiam em outras partes da Alemanha. Breslau, por exemplo, só se rendeu em 6 de maio. Os canhões russos cessaram o fogo, gerando o que um historiador descreveu como um grande silêncio. Mas a agonia da derrota continuava. Cerca de 125 mil berlinenses morreram durante o cerco, muitos por suicídio. Após o bombardeio e a entrada dos soviéticos em Berlim, uma onda de agressões sexuais atingiu a cidade. Algumas alemãs se suicidaram após serem estupradas. Outras vítimas, de 12 a 70 anos, foram mortas imediatamente, baleadas ou degoladas após serem violentadas pelos vencedores. A experiência de uma garota alemã de 17 anos era típica. Eram 8 russos. Eu estava incrivelmente assustado. Eles arrancaram minha roupa do corpo. Eu gritei, mas depois não tinha mais lágrimas. Então eu pensei quantos mais ainda viriam. E então pensei, quando isso acabar, vai ter um tiro na nuca. De alguma forma, ela sobreviveu ao sofrimento. Berlim era uma ruína silenciosa e fumegante. Seus prédios eram apenas cascas vazias. Suas ruas cheias de crateras, destroços e cadáveres. Não havia serviços urbanos. Água, comida e eletricidade praticamente não existiam. Os russos conseguiram sua vingança, mas a um custo alto. Entre 16 de abril e 8 de maio, o fim oficial da guerra na Europa, Zhukov e Konev perderam 304.887 homens entre mortos, feridos e desaparecidos, cerca de 10% de sua força combinada. A fuga dos soldados da SS Nordland, Wallin e Hans Gottlieb Persson, de Berlim, exemplifica os dias finais caóticos e desesperados do Terceiro Reich.
Disfarçados de refugiados italianos, os dois homens evitaram a captura ao passar por 2 postos soviéticos e conseguir uma balsa pelo rio Elba para a área britânica. Seu sucesso foi notável, pois a maioria dos soldados alemães rendidos às forças aliadas acabou repatriada para seus países de origem, onde enfrentou prisão e julgamento por seus papéis na guerra. Um exemplo notável é Henry Fenn, um francês que serviu na Waffen-SS. Capturado pelos soviéticos, foi devolvido à França e condenado a 20 anos de trabalhos forçados, mas libertado após cumprir metade da pena. O destino dos membros não alemães da Waffen-SS variava conforme a nacionalidade. Russos e cossacos da SS tiveram um fim especialmente trágico. Stalin mandou executar muitos, e o restante foi enviado ao arquipélago Gulag da Sibéria, de onde poucos sobreviveram. Já os ucranianos da divisão da Galícia receberam tratamento bem melhor. Com a ajuda da Cruz Vermelha, Vaticano e exército polonês, evitaram a repatriação para a União Soviética. Após breve internação, receberam permissão para emigrar, muitos indo para o Reino Unido e América do Norte. Na Iugoslávia, os desfechos variaram conforme as considerações políticas locais. Embora muitos da SS tenham enfrentado punições severas, o presidente Josip Broz Tito adotou postura mais pragmática para manter a unidade entre os diversos grupos étnicos da Iugoslávia. Acusados de crimes de guerra foram julgados, mas muitos outros, incluindo ex-membros da SS, receberam anistia em nome da estabilidade nacional. A eficácia das divisões estrangeiras da Waffen-SS variou bastante. Enquanto algumas, como as divisões Nordland e Viking, tornaram-se unidades de combate endurecidas e formidáveis, outras sofreram com treinamento deficiente, baixa moral e eficácia limitada, sendo frequentemente relegadas a operações de contra-insurgência contra os partisans. Apesar da controvérsia, as unidades estrangeiras da Waffen-SS foram essenciais para reforçar a organização. Desde o final de 1942, a entrada de voluntários estrangeiros fez a Waffen-SS dobrar de tamanho anualmente, alcançando centenas de milhares até o fim da guerra. Sem esses recrutas estrangeiros, a força e capacidade operacional da Waffen-SS no fim da guerra teriam sido muito reduzidas. Muitos desses combatentes estrangeiros serviram com lealdade inabalável, lutando até o amargo fim nas ruínas de Berlim. Muitos não tinham escolha. Era matar ou morrer. Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você ter ficado até o fim. Seu apoio significa muito para mim. Obrigado aos meus incríveis apoiadores. Se quiser apoiar o canal ou ver conteúdo exclusivo, os links do Patreon e Instagram estão abaixo. Espero que tenha aprendido algo novo e, como sempre, nos vemos na próxima aventura. Se cuida e até logo.